Queria que a igreja se colocasse em pé. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. No capítulo 21 do Evangelho de João, nós vamos ler a partir do verso 12. A partir do verso 12. E nós vamos ler exatamente Jesus chamando os discípulos para estar em torno da mesa. Não uma mesa formal, estruturada como a que nós temos hoje aqui, mas é uma mesa onde havia uma fogueira, onde havia brasas, onde havia calor, uma fogueira onde havia um peixe assado, né? Oh, coisa boa, e aonde havia pão também. E mais do que isso, havia a ministração de Jesus sobre a vida daquelas pessoas. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. Vinde e jantai. Uma outra versão diz: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente também o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. E depois de ter assentado, e depois de ter ressuscitado dos mortos, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros, ou os meus cordeirinhos. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: então apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe ainda a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se, por ter-lhe dito pela terceira vez: amas-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença. Nós já nos reunimos nessa noite, estamos reunidos em torno da tua mesa, Pai. Nós já comemos do pão que simboliza o teu corpo, já tomamos o cálice que simboliza o teu sangue, já declaramos a nossa comunhão um com o outro e o nosso compromisso com o Senhor. E, Pai, nessa noite, que esta igreja, que esta denominação recoloca a mão sobre a vida dos seus pastores, Pai, e coloca empossando o Senhor nessa responsabilidade de cuidar das suas ovelhas, e cuidar do seu rebanho, e cuidar dos seus cordeiros. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que essa história na vida de Pedro e de Jesus traga uma inspiração para o pastor Adivaldo, uma inspiração para o pastor Marcos, uma inspiração para o pastor Lutero, uma inspiração para os presbíteros, uma inspiração para a liderança da igreja, uma inspiração para a igreja como um todo, Pai. Fala conosco. Nós viemos aqui nesse primeiro domingo do ano para ouvir a tua voz, para sentir a tua presença, para falar com o Senhor, para receber da tua graça e do teu poder. É assim que nós oramos, e oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Assentados. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos pensar sobre vários aspectos dessa conversa de Jesus com Pedro. Que conversa interessante Jesus tem com Pedro. Não sei quantos conhecem de cor o que aconteceu antes dessa conversa. Observe bem, o que ocorreu antes dessa conversa foi que Pedro faz uma declaração. Pedro era o que para aquele grupo? Ele era um liderado ou ele era um líder? Ele era um líder para aquele grupo. E Pedro faz uma declaração. Quando eles chegaram ali perto da praia, Pedro faz uma declaração exatamente no versículo
Verso 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Essa declaração, vou pescar, não é simplesmente uma declaração, como quem diz, não, vamos ali pescar e tal, para relaxar, como muita gente gosta de pescar, né? Para desestressar, não era. Na verdade, os estudiosos do grego atribuem a essa declaração uma declaração um pouco mais forte de simplesmente eu vou ao cinema, eu vou ao shopping, eu vou à praia, eu vou ao sítio, eu vou... Não, ali ele estava, na verdade, voltando à sua atividade profissional. Pedro era um pescador profissional. Pedro, quando Jesus o chamou, Pedro tinha uma empresa de pesca. Ele, toda a sua família e os seus amigos. E Jesus o chamou exatamente dessa condição para que ele se tornasse o quê? Pescador de almas, pescador de homens. Ele disse, olha, até agora vocês eram pescadores de peixe, mas agora vocês serão pescadores de homens, pescadores de peixe. Então, Jesus faz esse desafio a Pedro. E agora, Pedro, no alto da sua soberania, diz, bem, queridos, eu não sei vocês não, mas eu vou pescar. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu vou voltar para a minha atividade original. Eu vou voltar para a minha empresa. Eu vou voltar para suprir as minhas necessidades com o quê? Com o meu trabalho, com o meu esforço, com a minha profissão, com a minha habilidade. O que ele está fazendo nessa hora? Ele está saindo debaixo da dependência de Deus e ele vem para debaixo única e exclusivamente do esforço dele, do trabalho dele, da profissão, da atividade profissional dele. É uma atitude, de alguma maneira, de rebeldia. E é uma atitude, na verdade, de sair de debaixo da dependência de Deus para vir para baixo da sua própria providência. Eu posso, eu sou pescador, eu tenho essa habilidade, eu tenho esse conhecimento, eu conheço o mar, eu conheço o mercado de peixes, eu conheço todas essas coisas, eu vou me dar muito bem como pescador, eu vou voltar a pescar. E ele, como líder, depois de fazer essa declaração, qual é a repercussão disso no grupo? O texto da palavra diz que depois que Pedro declarou, eu vou pescar, disseram-lhe eles também, nós vamos contigo. Então os outros também, olha, se Pedro, que é o nosso líder, está voltando à pescaria, eu também vou, nós também vamos. Quando eles fazem essa declaração, observe bem o que eles estão fazendo. Observe o contexto daquele contexto. Qual era o contexto? O contexto era que Jesus, muitos deles estavam pensando, esse negócio de seguir Jesus não deu certo. Nós achávamos, lembra os discípulos de Emaús? Nós achávamos que era ele que haveria de remir Israel. Mas agora já é o terceiro dia. Tem umas mulheres falando aí que o túmulo foi mexido, mas é uma conversa esquisita das mulheres. E, no entanto, eles dizem, nós esperávamos. Quem esperava, não espera mais. Então, de alguma maneira, o coração daquele grupo estava um pouco sem esperança no projeto de Jesus, no projeto de Deus, no projeto de igreja, no projeto missionário, no projeto ministerial. Eles olhavam e diziam, não, deu tudo errado, não, isso aqui está tudo de cabeça para baixo, eu vou voltar a depender única e exclusivamente do meu suor, do meu trabalho, das minhas mãos. Esse negócio de depender de Deus não deu certo, não. De alguma maneira era essa a atitude de Pedro. E aí o que os outros disseram? Nós vamos também. Nós vamos também. E aí o que é legal disso? Eu gosto de pensar como Deus faz com a gente e como Deus trata as nossas arrogâncias. E aí o texto da palavra diz que eles foram e subiram logo para o barco. E naquela noite, quanto eles apanharam? Quanto eles apanharam, igreja? Eu quero que a igreja diga todo. O que é que eles pescaram naquela noite?
nada. Quero dizer para você, se você toma atitudes que são de rebeldia contra Deus, se você toma atitude de independência do cuidado de Deus sobre a sua vida, o que você vai pescar é nada. Você pode ter 30 anos de atividade profissional, você pode ter uma grande empresa, você pode ter um histórico tremendo na sua área profissional, mas se você resolve sair de debaixo do cuidado de Deus, da bênção de Deus, e sai para viver única e exclusivamente pelo seu próprio merecimento, pelo seu próprio poder, pelo seu próprio suor, única e exclusivamente pelo seu trabalho, não é que eu vou viver do trabalho do outro, mas eu vou viver do meu trabalho, debaixo da graça e da bênção de Deus. Amém? Por isso, igreja, quando eu vou fazer o meu trabalho, eu tenho que clamar: Senhor, me abençoa. Senhor, faz prosperar o que eu estou realizando. Naqueles dias, eles saíram para pescar, não foi debaixo da graça, não foi debaixo da bênção. Eles saíram debaixo da atitude deles. Nós podemos, nós somos competentes, nós temos experiência, nós entendemos das águas, nós entendemos dos mares, nós entendemos dos peixes. E aí a palavra de Deus diz: trabalharam a noite toda e nada pescaram. Você já passou por isso? Você já passou pela experiência de fazer todas as tentativas do mundo e parece que nada deu certo? Você já passou pela experiência de correr para um lado, correr para o outro, tenta um negócio, tenta outro e nada deu certo? E aí talvez você precisa voltar-se para si e perguntar: eu estou dependendo de Deus ou eu estou dependendo única e exclusivamente do meu esforço, da minha competência e da minha capacidade? Pedro estava nessa. Pedro estava nessa atitude de sair debaixo do cuidado de Jesus. Afinal de contas, ele não teve condições de cuidar nem de si mesmo. Ele foi preso, ele foi julgado, ele foi crucificado, ele foi morto e já foi sepultado, já tem 3 dias. Se ele não pôde cuidar nem dele mesmo, eu vou cuidar de mim, porque de mim é que ele não vai cuidar. Era uma atitude de independência. E aí ele pesca a noite inteira e nada consegue pescar. Verso 4: sendo já amanhã, Jesus se apresenta na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E aí vem a conversa mais interessante, que é o seguinte: disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Qual foi a resposta? Qual foi a resposta, igreja? Legal esse Jesus, né? O cara está chegando, já pescou a noite inteira, só tem profissional aí nesse barco, né? Deve estar chegando aí com o balaio cheio, fosse no Pará, né? Com o cesto cheio, com o paneiro cheio. Tem de alguma coisa aí para comer? E a resposta é: não. Nós não temos nada para comer, porque até agora nós estamos dependendo do nosso suor somente, do nosso trabalho, do nosso esforço. Essa é a hora que, na verdade, Jesus faz uma confrontação com a nossa incompetência e a nossa impossibilidade de viver sozinho, sem a bênção de Deus, sem o cuidado de Deus. Coloque isso no seu caderno. Não importa o que você está fazendo, não importa qual é a sua área de atividade, não importa qual o seu nível de competência ou quanto tempo você tem de experiência de vida, faça debaixo da bênção de Deus. Faça debaixo do cuidado de Deus. Faça debaixo da misericórdia de Deus. Diga para quem está do seu lado aí: meu irmão, não faça sozinho não. Dependa de Deus. Dependa da graça do Senhor. Pastor, é só o poder do Senhor que vai atrair as pessoas,
que vai abençoar as pessoas, que vai salvar as pessoas. Só, única, exclusivamente o poder de Deus. E aí então diz o texto da palavra, e aí Jesus dá uma orientação. Eles responderam, não temos nada. E aí Jesus fala a coisa mais... Eu fico até com medo de dizer qual é a qualificação da orientação de Jesus. Jesus dá a orientação mais esdrúxula possível. Ele disse, vocês pescaram, não conseguiram pescar? Volta lá, joga agora do lado direito. É que vocês pescaram só do lado esquerdo? E os peixes todos estão do lado direito. Vocês não perceberam isso, não? O barco está até meio penso. Volta lá e joga a rede do lado direito. Meus irmãos, essa é a proposta mais sem sentido. Na verdade, era para aqueles homens, Jesus está, dando os bufetes. Olha, seus pescadores de araque, volta lá que ainda tem peixe lá. E agora joga do lado direito, porque vocês jogaram só do lado esquerdo. E jogaram na frente e jogaram para trás. Joga do lado direito. Eu fico achando isso sensacional. Sabe por quê? Porque, na verdade, não fazia o menor sentido. Como é que tem peixe do lado direito do barco e não tem do lado esquerdo, pastor? Não. E não eram peixinhos, não, porque a gente vai ver o resultado, eles conseguem pescar 153 grandes peixes. Mas todos eles do lado direito. Não é engraçado um negócio desse? Aí o que acontece? A palavra do Senhor conta que eles pareciam uma ordem estranha, esdrúxula, sem sentido, não profissional. Na verdade, parecia uma ordem mística. Os peixes do lado direito, todos os da esquerda foram embora de férias. Mas o que eles fazem? O que eles fizeram? Diz o texto da palavra que Jesus disse para eles, lançai a rede à direita do barco e achareis. E diz a expressão, e lançaram-na. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus mandar você fazer algo, não discute com Deus não, meu filho. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, não fica debatendo com o Senhor, não. Não fica discutindo com o Senhor, não. Não fica apresentando o seu currículo, seus diplomas, suas experiências, sua competência. Não discuta. Se Deus mandou você fazer, o que uma cabeça de juízo pode melhor fazer é obedecer. Joga da direita? Senhor, e como é que o Senhor quer que jogue? É da direita, como é? Para a direita para frente, da direita para trás? Como é que é? Porque nós estamos aqui para fazer a tua vontade. Você está disposto a dizer isso nessa noite para Deus? Senhor, eu farei o que o Senhor mandar na minha vida. Diga isso, Senhor, eu farei aquilo que o Senhor mandar na minha vida. Na minha vida familiar, na minha vida afetiva, na minha vida financeira, na minha vida profissional, no meu ministério. O que Deus mandar fazer, eu vou fazer. É para jogar da direita, eu jogo. É para jogar para a esquerda, eu jogo. Parece ridículo? É ridículo. Só não é ridículo porque é o que Jesus está mandando. É simples. Vocês lembram de quantas vezes Deus mandou, o profeta mandou, olha, esse cara é leproso, é general do tal, manda ele vir aqui no Jordão e ele se banhar aqui 7 vezes aqui. Mas não tem rio na minha terra? As águas lá são muito melhores do que a minha. E aí a serva diz, Senhor, faz. Se banha a primeira vez, nada. Se banha a segunda vez, nada. Se banha a terceira vez, nada. A quarta vez, nada. A quinta vez, nada. A sexta vez, nada. Até que ele cumpre o que o profeta mandou ele fazer.
E quando ele se banha pela 7ª vez, diz o texto da palavra do Senhor, que a sua pele ficou completamente curada. Amém, igreja? Se Deus te manda fazer algo, não discuta com Deus. Se Deus te mandar fazer algo, não discuta com o Senhor. Faça o que Deus tem te mandado. Jogai do lado direito. E diz o texto da palavra do Senhor que eles lançaram a rede. Lançaram. E já não podiam tirar pela multidão de peixes. E mais à frente, quando você continua lendo, diz que chegou a quantidade de 153 grandes peixes. E a rede não se rompeu. Eu gosto de pensar nessa questão da rede não se romper, porque é o seguinte, nós temos vários empresários aqui. Quantos anos você senta, quantos balanços de ano você senta, e aí você vê, esse ano, olha que faturamento maravilhoso, tudo bem. E aí você vai olhar quais foram as despesas. O que adiantou? Você ganhou 1 milhão, ganhou 2 milhões, ganhou 3 milhões, mas você perdeu ou gastou mais do que aquilo. Às vezes mais do que o dobro. Ganhei 1 milhão, mas gastei 1,5 milhão. Ganhei 2 milhões, mas gastei 3 milhões. Naquele dia não houve perda. Amém por isso? Eu clamo diante do Senhor que na sua contabilidade não haja perda. Que todos os peixes que Deus colocar na sua rede, você consiga trazer para casa e consiga contabilizar positivamente na sua vida. Amém por isso? Quantas vezes, né, pastor, a gente fica angustiado. Quantas pessoas se decidem aqui ou em outras igrejas, mas na semana seguinte já tomam outro rumo. Na semana seguinte já vão para outra direção. São peixes que são pescados, mas que fogem da rede desta igreja. Então nós precisamos orar, Senhor, nos diga que lado do barco eu vou lançar a rede, mas protege a minha rede, para que todos os peixes que eu pesque, que não se perca nenhum deles, nenhuma das ovelhas que Deus tem entregue nas suas mãos, pastor, nenhuma das ovelhas que Deus tem trazido a esta igreja para ser cuidada, para ser amada, para ser abençoada, para ser resgatada. Mas isso só é possível com a bênção de Deus sobre a nossa vida. Mas sobre todas as áreas da nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. E aí, o que eu acho mais lindo é que há uma conversa entre Pedro e o discípulo que Jesus amava, que era João, né? O autor desse texto, né? Ele é modesto, né? Não, aquele que Jesus amava. E aí ele dá uma cutucada em Pedro e diz: Pedro, você não percebeu não, Pedro? Aquele homem que falou com a gente para jogar a rede do lado direito é o mestre, cara. E Pedro ficou no nível de entusiasmo tão grande, ele que havia dito que estava voltando para a atividade dele, ele não se segura, coloca algo sobre o corpo, porque ele estava com roupas mínimas, e aí ele se lança e vem nadando para encontrar com o mestre. E ele encontra o mestre, mas eles não têm coragem de perguntar, porque eles sabiam que era o mestre. Mas eles estavam envergonhados, eles estavam, não sabiam nem o que dizer. Os outros chegam, ele vai lá, ajuda, puxam a rede, 150 peixes, que pescaria, que bênção. E aí então Jesus... Só que quando eles voltam, quando eles saíram, o que é que eles tinham nas mãos? Quando eles foram pescar, o que eles tinham nas mãos? Jesus perguntou: o que vocês têm para comer? Qual foi a resposta? Nada. Agora, quando eles voltam, diz o texto da palavra, 3 coisas eles encontram. Quais foram as 3 coisas que eles encontraram? Eles encontraram a fogueira, eles encontraram o peixinho frito e eles encontraram pão.
Eu gosto de pensar sobre isso porque a fogueira, imagina, no meio da praia, à noite, maior frio. E aí aquela fogueira trazia o aquecer do corpo deles. O peixe já frito, já preparado para ser consumido. E o pão. A pergunta que eu faço é o seguinte: quanto eles trabalharam para ganhar aquele jantar? Bora, igreja. Nada disso o reverendo Lutero aqui. Nada. Na verdade, eles estão em torno da mesa e eles não estão trazendo, ninguém deu oferta, ninguém contribuiu, ninguém ajudou, ninguém conseguiu pescar. Na verdade, era só o fruto da providência de Deus. Amém? A minha oração sobre a sua casa é que a sua despensa, que a sua mesa, que a sua geladeira esteja lotada da providência de Deus. Amém por isso? E que você chegue na sua mesa e ali tenha peixe, ali tenha pão, ali tenha tudo o que é necessário, porque Deus providenciou. Mas o que eu acho mais lindo é o seguinte: Jesus tem poder para isso? Tem ou não, igreja? Tem! Ele não pegou a merenda, o lanche lá daquele menino e distribuiu para 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças? Ele tem poder para isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não abre mão do teu trabalho. Deus não abre mão da tua competência. Deus não abre mão do suor da tua fronte. Deus não abre mão do trabalho das tuas mãos. E Ele mostra isso de que maneira? Ele mostra isso quando eles chegam, Ele diz: está aqui a fogueira, está aqui o peixe, está aqui o pão, mas tragam o que vocês pescaram. Sabe o que é isso? Jesus não dispensa o nosso esforço. Jesus não dispensa o nosso trabalho. Jesus não dispensa aquilo que nós estamos produzindo. E aí ele está dizendo: traga para a mesa. Traga o que você conquistou, traga o que você conseguiu. Eu vou te abençoar, mas eu quero o esforço do seu trabalho na mesa do Senhor. Amém por isso? Porque o esforço do seu trabalho não é seu, mas é do Senhor. Porque é o Senhor quem te abençoou. É o Senhor quem disse que era para lançar a rede do lado direito. Então, na verdade, todas essas coisas. E aí eles ali comem, e ali eles se alegram, e aí o coração deles se enche de alegria. E aí, o que acontece? Jesus pega Pedro e puxa Pedro do lado. Vem cá, Pedro, vem aqui, vamos conversar aqui, vem aqui. Vem cá, pastor Edivaldo, vem cá, pastor Marco, vem cá, pastor reverendo Lutero, chama para uma... Vem cá, pastor Mecenas. E aí chama para uma conversa. Vem cá, presbítero, vem cá, diácono, líderes. Chama para uma conversa à parte. Que conversa à parte é essa? 3 perguntas. Você me ama mais do que esses aqui? Isso é, você é o bonzão aqui? É você que é o todo-poderoso? O mais consagrado? É você que ama a mim mais do que os outros? E ele chega a dizer, o cabra é, meu Deus, não, Senhor, não é tanto assim não, mas é um pouco. E aí Jesus responde a ele, dá uma resposta para ele. Jesus pergunta a segunda vez: então, você me ama mesmo, Pedro? E aí ele responde, e aí Jesus dá a segunda resposta para ele. E aí, pela terceira vez, Jesus pergunta: então, hein, Pedrão? Você então me ama mesmo, hein, Pedrão? E aí diz o texto da palavra que ele se entristeceu. Por que Pedro se entristeceu? O texto da palavra diz que Pedro se entristeceu porque pela terceira vez Jesus falou com ele:
essa pergunta. Quem lembra quantas vezes Pedro negou o mestre? Quantas vezes? 3 vezes. Eu gosto de pensar no seguinte: ninguém segue em frente, pastor, no seu ministério. Ninguém segue em frente no seu ministério se não for restaurado pelo Senhor, nosso Senhor Jesus. Amém por isso? Porque o tempo inteiro nós precisamos ser restaurados pelo Senhor. O tempo inteiro o Senhor precisa nos chamar para uma conversa à parte e dizer: e aí, rapaz, você me ama mesmo? Está firme ainda comigo? E aí a gente responde a primeira vez, responde a segunda vez. E aí quando responde a terceira vez é porque, na verdade, o que Jesus estava fazendo com Pedro era restaurar a vida de Pedro. Pedro estava até aquele momento debaixo da sua queda, debaixo do seu tropeço, debaixo da sua incredulidade. Quando ele disse: eu não conheço nada, eu não conheço, nunca vi esse homem. Agora ele diz: eu te amo. E aí então Jesus faz com que ele anule a sua declaração de incredulidade. Anule a sua declaração de rebeldia. Ele fez uma vez, ele fez 2 vezes, ele fez 3 vezes. Agora ele reafirma: eu te amo e eu te amo. E da última vez ele diz: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu sou limitado, sabe que eu tropeço, sabe que eu peco, sabe que eu tenho uma série de dificuldades, mas mesmo assim eu te amo. E aí, diante disso, Jesus fez 3 afirmações. Quais foram as 3 afirmações? Quais foram as 3 tarefas que Jesus entregou para Pedro? Qual foram? Apacenta as minhas ovelhas. Ele começa: cuida dos meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho. Pastor Adivaldo, nós não podemos cuidar do rebanho se Jesus não nos entregar essa tarefa. Sabe por quê? Porque esse rebanho não é meu, não é seu, não é do pastor Marcos, não é do reverendo Lutero. Esse rebanho é de Deus. Amém, igreja, por isso? As nossas vidas pertencem ao Senhor. E é Ele que nos dá essa tarefa. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. E nós só podemos fazer isso se o nosso amor ao Senhor estiver em dia. Nós só podemos cuidar do rebanho de Deus se a minha relação com o Senhor estiver em dia. Então eu posso tropeçar, eu posso cair, mas Jesus me chama para o lado e acerta comigo. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele não sai dispensando as pessoas. Ele não sai queimando a vida das pessoas. Ele não está dizendo: não serve, não serve, não serve, não. Ele restaura, Ele restaura, Ele restaura. Então, não sei se você é pastor, não sei se você é presbítero, não sei se você é diácono, não sei se você é líder, mas se você tropeçou e caiu, eu quero que você saiba que Jesus está disposto a restaurar a sua vida. Amém? Jesus está disposto a restaurar a sua vida, a sua caminhada e a entregar nas suas mãos aquilo que Ele tem de mais precioso, que são as suas ovelhas, para nós cuidarmos, para nós apacentarmos, para nós curarmos, para nós acolhermos, em o nome do Senhor Jesus. Hoje, quando a igreja está estendendo a mão e dizendo aos pastores: caminhem, cuidem das minhas ovelhas, a igreja está falando numa autoridade que foi dada por Jesus. E aí então, para fazer debaixo da autoridade do Senhor Jesus, não pode depender só da sua força,
não pode depender só do seu suor. Tem que depender da graça, da misericórdia e do poder do Senhor nosso Deus. E aí Ele vai nos trazer os 150 peixes. Mas Ele vai trazer aquilo que não foi esforço nosso, mas foi expressão da graça, do poder e da misericórdia do Senhor Jesus. E aí nós vamos poder sentar ao redor da mesa e celebrarmos a vitória de Cristo na nossa vida. Amém, igreja? A vitória de Cristo na sua família. A vitória de Cristo nesta igreja, nesta denominação, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Fique em pé, feche os seus olhos, se coloque diante do Senhor. Você tropeçou, você caiu, você negou o seu compromisso com Jesus, você andou por caminhos que entristeceram a vida do Mestre. O Mestre hoje está entre nós e Ele está te perguntando: você me ama? Pois bem, se você me ama, cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, apacenta os meus cordeirinhos, em o nome do Senhor Jesus. E sabe a coisa mais interessante? Primeira ovelha que eu preciso cuidar sou eu mesmo. Primeira vida que eu tenho que zelar é a minha vida. Então não importa a sua posição na igreja, mas a sua vida está nas suas mãos para você cuidar. E foi Jesus quem te entregou isso, em o nome do Senhor Jesus. Pai, derrama da tua graça e da tua bondade sobre nós. Primeira coisa que o Senhor quer fazer conosco é perdoar. O Senhor tem perdão para o teu povo nessa noite, como teve para Pedro. Então, se você quer o perdão do Senhor nessa noite, diga: Senhor, me perdoe. Só você sabe do que você precisa ser perdoado. Eu não sei, você sabe. Eu sei da minha vida. Primeira coisa, então, que Jesus quer fazer nessa noite com você é perdoar você, meu irmão, minha irmã. A segunda coisa, Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai restaurar a sua autoridade. Ele vai restaurar a sua alegria. Ele vai restaurar a sua prosperidade. Ele perdoa, Ele restaura. E por último, Ele te entrega um ministério nas mãos para fazer. E por último, Ele desafia que você faça a vontade dEle. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos: Senhor, nos perdoe, porque quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós erramos. Pai, restaura a minha alma, restaura o meu corpo, restaura a minha saúde, restaura a prosperidade da minha vida e das minhas finanças, em nome de Jesus. E Pai, eu estou aqui para receber o desafio que o Senhor tem para a minha vida. Os pastores estão recebendo esse desafio, mas toda a igreja tem um desafio nas mãos. E é em nome de Jesus que nós te pedimos que o Senhor nos confie esse desafio, Pai. Que o Senhor tome a tua igreja nas mãos e realize as maravilhas. Que o Senhor tome cada família nas mãos e faça maravilhas. Que o Senhor tome cada pessoa aqui nas tuas mãos e faça as tuas maravilhas. É assim que nós oramos, é assim que nós clamamos e o fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode dizer amém, igreja?